Quem está com frio, diga amém. Ainda, vocês não estão, mas eu ainda estou com frio. Né? Coisa de carioca, né? Eu não consigo me acostumar ainda, apesar de 20 anos de Curitiba. Hoje a minha esposa não está comigo, porque ela está no Rio de Janeiro acompanhando a mãe dela, porque um dos irmãos que cuida da minha sogra, ele entrou de férias, precisou viajar, e aí a Jana teve que ir para o Rio de Janeiro e ficar lá uma semana. Né? Então está chegando hoje de volta, tá? Mas deixa o abraço fraterno para a igreja, está lá também em oração por nós nesta manhã, para que Deus possa falar profundamente ao nosso coração, não somente ao teu coração, mas também ao meu coração, ao nosso coração enquanto igreja. Tá? E é interessante que quando o pastor Lucas falou comigo, me convidou, eu digo que eu já sou de casa, tá? Então a gente não precisa muito de convite, né? Basta dar um toque e as coisas acontecem. E ele me falou a respeito do tema e me deu assim uma dica, né, de como seria, né, a mensagem, e trouxe alguns personagens. E quando ele trouxe a relação dos personagens, eu me identifiquei com um, tá? Me identifiquei com Jó e me fez voltar a 45 anos atrás, quando eu pela primeira vez li a Bíblia e exatamente no texto de Jó. E era como a minha vida estava, tá? E eu, naquele dia que eu abri aquele livro, eu me lembro que eu tinha uma Bíblia que eu ganhei de presente da minha mãe espiritual, e já tinha 5 anos que eu tinha aquela Bíblia e nunca a havia aberto. Até porque eu não era crente. Isso não era. Eu entendia que a Bíblia, onde eu estivesse, eu estava sendo abençoado. Ignorância que a gente passa, ignorância que a gente vive. Mas graças a Deus, depois que eu li esse livro, aí eu comecei a entender os propósitos de Deus na minha vida. E ali Deus começou a trabalhar. Eu me lembro que quando eu li esse livro, eu chorei muito, porque eu me identifiquei naquela história. E hoje eu posso dizer que após 45 anos, como Deus é bom. Aliás, Deus é bom o tempo todo. Eu sempre digo que Deus é bom e, com efeito, Deus é muito bom. E a gente vai meditar nesse texto. Eu queria convidar você, mesmo sentado, para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Lá no capítulo 42, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e depois do versículo 10 ao versículo 12. Jó, capítulo 42. E se você encontrou o livro de Jó, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza, no pó e na cinza. Vamos até o versículo 10 e até o versículo 12. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez pela leitura da tua santa palavra e pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, fazendo com que o nosso coração, ó Deus, como uma terra fértil,
possa, Senhor, receber a tua palavra e fazê-la frutificar em nós. Pedimos que o Senhor fale conosco e nos abençoe, pois assim oramos em nome de Jesus e que todos digam amém. Amém. É interessante que, quando eu estava relendo pela enésima vez o livro de Jó, e é uma coisa que sempre me chama a atenção, e todas as vezes que eu percebo que a minha vida, ela vai fazendo assim. Aí, de vez em quando, tem um sulavanco, ela faz assim, aí eu tenho que subir de novo, mas eu sempre sei que eu posso ir na presença do Senhor, e na presença do Senhor Ele me dá algumas dicas. Vai dizer, ó, segura, espera, não faz assim, não faz assado, agora é a hora de ir, não importa se está chovendo, vai em frente, eu estou contigo. Então eu venho aprendendo sobre isso. E venho aprendendo que todo o processo, ele sempre tem o seu começo, tem o seu ápice, depois ele para, depois ele estabelece uma normalidade e assim a vida vai continuando. É bem verdade que as experiências vão nos mostrando isso. Mas a maturidade só vem mesmo depois dessas experiências. E a forma como tudo isso acontece. E aí eu pude entender que todo esse processo, ele só ocorre quando você está disponível para entender, processar e responder a esse processo de maneira positiva. E o que é a maneira positiva? É sempre ouvindo o que Deus tem para lhe dizer. Mesmo que não seja aquilo que você deseja. Mas tudo isso porque tem um propósito. E o propósito, com toda certeza, é o melhor de Deus para nós. A gente demora um tempo para poder entender, mas a gente consegue entender. Eu dei a essa mensagem o título O Fim do Processo e o Início da Restauração. E quando a gente para pensar sobre isso, nós vamos entender que a mensagem central do livro de Jó nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência, sob nenhum aspecto, não é a ausência, e as perdas materiais ou emocionais não definem o nosso fim. O propósito é sempre o crescimento espiritual e a manifestação da glória de Deus sobre cada um de nós. De fato, o livro de Jó, ele desafia a lógica humana, essa retribuição de que a ideia de que o bem sempre recompensa, e a recompensa ela é imediata, mas também o mal gera punição. Esse livro ele desafia isso. Porque a gente fica pensando que se a gente for bonzinho, a gente vai receber a coisa boa. E não é bem assim que acontece. E a gente precisa compreender que o texto nos ensina a confiar nessa soberania de Deus, no poder dele, mesmo quando as circunstâncias ao redor sugerem um abandono. E eu quero convidar você a voltar lá no livro de Jó, mas a gente vai entender, conhecendo um pouco essa história de Jó, a partir do capítulo 1. E olha que coisa interessante, porque parece-me que em algum momento as coisas não estavam andando de acordo com aquilo que deveria ser. E diz assim o capítulo 1 de Jó, eu quero pedir toda a sua paciência, para que você possa, porque o texto é longo, e eu preciso que você tenha paciência para você entender aonde nós vamos chegar e aonde Deus quer nos levar. Porque diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu quero repetir de novo essa afirmativa, porque é importante que a gente compreenda essa afirmativa da vida de Jó e que serve também para a nossa vida. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Filhos iam às suas casas uns dos outros e faziam banquetes. Cada um, por sua vez, mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava.
Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus, e em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu quero aqui fazer apenas uma pequena parada para lembrar que Jó se apresentava como um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E Deus confirma isso naquele momento em que a história de Jó começa a fazer uma diferença e uma modificação que nem o próprio Jó sabia. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com a sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face? Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha que coisa interessante, porque o texto vai nos mostrando que tem coisas que a gente não vai entender, mas acontece com a permissão de Deus para um propósito que só Ele sabe, para que nos ensine a viver segundo o seu propósito, na sua total dependência. Não importa o que aconteça, importa é que Deus continua no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor. Não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus. Nós lemos isso, mas nós precisamos introjetar, colocar para dentro e viver isso como algo normal e natural na vida de todo e qualquer cristão. Somos mortais, mas somos filhos de Deus. Algo que a gente precisa compreender, que Deus nos permite todas essas coisas. Muitas vezes a gente não entende, a gente briga, a gente chora, a gente reclama, a gente murmura, porque Deus, Ele me abandonou. Há uma permissão de Deus. Há uma permissão de Deus para a tua vida. E diga amém, porque é verdade. Há um propósito. E a gente precisa entender o propósito. Continuando lá no versículo 13, diz assim: sucedeu um dia que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também falava este ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou,
nem atribuiu a Deus falta alguma. Em meio ao caos, em meio a toda a destruição, Jó toma uma decisão de louvar e adorar a Deus por tudo o que estava acontecendo. E aí a gente precisa entender qual era o propósito. Por que que aquilo estava acontecendo? Havia uma permissão de Deus. E é interessante que a frase, nem todos perdem sinal de derrota, resume a essência do livro do Jó, mostrando que Deus usa os momentos de crise para transformar a nossa história, para transformar uma história, para que nós possamos viver segundo o plano e o propósito dele, porque o sofrimento de Jó não foi um castigo, mas um processo de purificação e fortalecimento da fé, da sua fé, da fé de Jó. E aí a gente vai compreendendo que todo o processo, ele tem um início. E esse início, a gente não compreende. Quando lá atrás, eu lembro perfeitamente, eu passava por uma crise de toda a sorte. E dizem que quando a gente aceita Jesus, parece que o inferno, o inferno fica tão empolvorosa que manda tudo que é de ruim sobre você. E você precisa estar firme na presença do Senhor. E eu me lembro que lá naqueles anos, lá atrás, a crise apertou. Faltou o dinheiro. Não conseguia pagar o aluguel. Mas tinha uma coisa que me mantinha de pé. Era a confiança de que Deus ia mudar a minha história. E naquele ano foi complicado. Tenta imaginar você ficar 6 meses sem pagar aluguel. O que acontece? Você é despejado. Eu fui chamado 3 vezes lá na imobiliária. E eu já não tinha mais cara para falar para a dona da imobiliária. Vai melhorar? Espera um pouquinho. Só um pouquinho. Vai passar. Vai passar. Quando chegou no 6º mês, ela me chamou e disse assim: seu Emanuel, não tem mais jeito. O proprietário está me cobrando, ou o senhor sai da casa, ou o senhor paga, ou o senhor paga e sai da casa. Eu me lembro que eu chorava muito. E eu disse para ela: me dá 3 dias. Ela disse: hoje é quinta. Eu lhe dou até segunda-feira. Segunda-feira, 9 horas da manhã, o senhor tem que estar aqui. Se o senhor não resolveu, o senhor me entrega a chave. E eu me lembro que a minha esposa, né, ela sempre tem umas sacadas que eu digo que é de Deus, que eu não vejo, mas ela vê. E ela falou para mim assim: meu bem, para por um minuto. Lembra do livro de Jó que você leu? Lê ele de novo. E eu me lembro que eu li aquele livro de novo. Eu li ele em 4 horas. Dizendo: Deus, fala comigo. Eu estou nessa tempestade aqui. Eu estou vivendo o que Jó está vivendo. Eu não perdi filho, mas estou perdendo a minha integridade, estou perdendo a minha moral, estou perdendo a confiança, estou perdendo tudo. Mas eu ainda olho para o Senhor e vejo que o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha resposta. E fiquei trancado em casa, não fui trabalhar, só fui trabalhar na sexta. E eu me lembro que meu chefe, seu Antônio, um português, gente boa, muito, sabe aquele cara, paz para todo lado? Ele não era crente, ele era católico. E ele me mandou chamar na sala dele, me pediu um favor que eu fizesse, que ele ia viajar para Portugal. E eu prontamente disse para ele que ia fazer. Quando eu estava saindo da sala, ele me chamou e disse: Emanuel, volta aqui.
Eu esqueci, eu tenho algo para você. Que eu tinha te dado na quarta-feira e eu esqueci. E ontem você não veio trabalhar. Mas que bom que você veio hoje. E abriu uma gaveta e me deu um cheque de R$ 5.000. Eu nunca glorifiquei a Deus, não é pelo cheque, é pela providência dele, de trazer paz ao meu coração. Para dizer, filho meu, eu não te abandonei. E quando o seu Antônio me deu aquele cheque, eu não sabia se ria, se chorava, se agradecia ou não. E ele virou para mim e disse, olha, você pode passar no banco, eu já avisei o gerente que você vai passar lá para sacar esse cheque. Eu ia depositar o cheque. Aí eu entendo qual é o propósito de Deus. E eu fui ao banco, saquei o dinheiro, liguei para a imobiliária, perguntei qual era o valor total. A moça me disse, eu digo, segunda-feira eu estou aí. Segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estava na imobiliária. E eu perguntei qual era o valor. Mais uma vez, para ter certeza. E a senhora virou para mim e disse, Manuel, vai dar 4.600 e uns quebradinhos. Como você quer pagar? E eu disse, vou pagar à vista, de uma só vez. Como? Tudo? Tudo. Ela virou para mim e disse assim, não vou te cobrar nem a multa. Eu disse, glória a Deus. E paguei R$ 3.600. Ainda sobrou um dinheiro para botar no bolso. Gente, quando eu me lembro disso, eu me lembro da fidelidade de Deus em todo o tempo. Mesmo quando eu ainda não era cristão, havia alguém orando por mim. Havia alguém intercedendo por mim. Mas era necessário que eu estivesse passando situações para que eu viesse para Deus de uma forma total e integral para nunca mais sair da sua presença. Eu conheço a história de muita gente que se converteu, se desviou, se converteu de novo, se desviou e ficou nesse vai e vem. E eu dizia, eu nunca saí da presença de Deus. Com Deus ou sem Deus, com sucesso sem sucesso, com problema sem problema, estou lá com Deus. E a coisa foi passando. Quando eu cheguei em casa à noite, falei com a minha esposa, e ela falou, Deus é fiel, vamos orar. E fomos orar de novo. E oramos e agradecemos a Deus por tudo que Ele estava fazendo, e tudo aquilo que estava sendo colocado, e Deus continuou trabalhando. E a minha esposa disse, isso é testemunho, porque Deus é fiel. E a vida continuou o seu curso. Um tempo depois, minha filha Bianca, a Bianca é a filha do meio, tem o Marcelo, depois vem a Bianca. Bianca estava para casar, conseguimos realizar tudo aquilo que era necessário, contratamos a igreja, do qual eu era membro no Rio de Janeiro, o buffet, onde seria no salão de festas, próximo à igreja. E aí aconteceu o que a gente não esperava. Aconteceu que a pessoa do salão de festa, que foi contratada do buffet, no dia do casamento, 1h da tarde, vai na minha casa e diz, o que eu tenho para te entregar está no porta-mala do carro. O senhor diga onde eu vou entregar, que eu vou deixar lá e estou indo embora, porque a minha empresa está fechando. Aí você tenta imaginar, faltando horas para um casamento, e uma situação dessa se apresenta. Aí bate o desespero. E eu liguei para o pastor, aí liguei para o presbítero, e fui colocando para eles, a gente começou em oração. E aí fomos lá para o salão,
salão estava lindo, maravilhoso, tudo arrumado. Faltava o gelo. Foi providenciado o gelo. Refrigerante tinha 1/3. Conseguiu colocar todos os refrigerantes. Salgadinhos não tinha a metade. Conseguimos colocar os salgadinhos. E o bolo? Cadê o bolo da noiva? Aí foi o sacrifício. E nessa altura do campeonato, a minha filha já estava sabendo do que estava acontecendo. E ela dizia: não vai ter mais casamento. Vai ter casamento. Vai ter casamento. E o casamento foi realizado. 300 pessoas no casamento. Nesse dia eu queria que faltasse todo mundo. Você está rindo porque tu não estava lá. E aí, amigo, todo mundo lá e... Parabéns, parabéns. E na época eu era diácono ainda na igreja. Parabéns, diácono. Ah, que casamento lindo. Já viu aquele sorriso amarelo? E aí, Deus operou mais uma vez. Ninguém reclamou, ninguém ficou sem comer nada, ninguém ficou sem beber nada. Todos elogiaram a festa. E nisso a gente glorificando a Deus. E a minha filha está casada, tem 2 filhos. O Pedro, que é o mais velho, casa o ano que vem. E já me escalou: vovô, você vai ser o celebrante do meu casamento. A noiva dele já concordou. Então, se concordou, a gente vai fazer. Porque se a noiva não concorda, não tem casamento. Não tem casamento. Você quer ver uma coisa interessante? Se o noivo falta no dia do casamento, por procuração você pode casar. A lei te permite. Sem a noiva, não tem casamento. A noiva é a pessoa mais importante depois do Senhor no casamento. Olha que coisa legal. Então, o casamento está aí. E a gente vai fazendo isso glorificando a Deus. Mas eu quero trazer para vocês 3 lições que a gente aprende nesse livro de Jó. Que a primeira lição é o propósito oculto por trás de tudo isso. Muitas vezes não entendemos o porquê das coisas no presente, mas Deus tem o controle do para quê. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, mas a sua história prova que Deus nunca perdeu o controle. Deus estava lá o tempo todo. E os amigos, aliás, sempre os amigos, de Jó, criaram uma situação totalmente embaraçosa e começaram a julgar a Jó por aquilo que eles imaginavam que fosse, que Jó estava nisso, Jó estava naquilo, Jó não estava fazendo, Jó estava à deriva. Porque são assim os amigos. Eu costumo dizer, e tem gente que me critica por isso, e eu louvo a Deus por isso, porque eu digo sempre, o amigo de hoje é o inimigo de amanhã. Os amigos que a gente pensa tê-los, muitas vezes é complicado. Nós precisamos aprender a viver relacionamentos. Amizades, elas vão embora. Relacionamentos, elas permanecem. É só você olhar o teu relacionamento com o Senhor. E aí a gente vai entender que no momento em que você precisa, é dessa relação que você vai obter o resultado que você busca. Não é pelo interesse, mas é pela convicção e a certeza daquilo que você constrói na relação com Deus, porque Deus permanece o mesmo. Deus será sempre Deus. Ele não perde absolutamente nada. Ele espera, pelo contrário, Ele é paciente até conosco naquilo que a gente faz. E a gente precisa compreender. E a segunda lição que eu consigo tirar daqui é a maturidade que vem através da dor. E é interessante que antes da provação, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas após a perda, ele passou a conhecê-lo de vista, ele olhava para Deus. E o versículo 5 do capítulo 42, ele diz que naquele momento, Jó faz uma declaração, dizia: antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. E a gente vai entendendo que nesse propósito Deus fez com que a dor de Jó fosse removida daquilo que era a certeza humana, para que ele pudesse ter uma intimidade com o Senhor, com o Criador, para que ele pudesse viver uma nova vida, um novo momento.
numa nova condição. E a terceira lição, que chega no final. A Bíblia relata que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início, restituindo-lhe o dobro de tudo quanto havia perdido. A derrota só é real quando desistimos de confiar. E se você confia em Deus, diga amém. Porque a verdade é essa. E aí a gente precisa entender que muitas vezes nós focamos apenas nos capítulos de dor da vida de Jó. E a gente vai entendendo que isso ainda não é o fim. Porque se você observar, volta aqui no texto de Jó, no capítulo 2, eu quero ler apenas 2 versículos, porque a gente vai vendo como que as coisas vão acontecendo. Aliás, eu vou ter que voltar lá no capítulo 2, no versículo 1, para eu poder chegar onde eu quero chegar, porque diz assim: num dia que os filhos de Deus vieram e apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Veja, no meio de tudo isso, as situações estavam ruins, mas Jó permanecia íntegro diante de Deus. É interessante que, após esse longo silêncio, desse debate, daquilo que estava acontecendo, Deus fala com Jó, não para dar explicações, porque Jó não recebe as explicações científicas do seu sofrimento, mas recebe uma revelação da grandeza de Deus. E aí nós vamos entender que o processo do sofrimento não serve para nos destruir, mas para nos amadurecer e nos preparar para uma dimensão maior de intimidade com Deus. E se você está entendendo isso, diga amém. Então nós vamos entender esse reconhecimento da soberania de Deus, de tudo quanto Ele está fazendo, de tudo quanto Ele está produzindo, de tudo quanto Ele está buscando trazer para que haja o verdadeiro entendimento. E aí nós vamos entender que Jó havia chegado a uma conclusão poderosa no meio de tudo isso. Entendeu, Jó, que Deus não perdeu o controle em meio à sua dor. Ainda que tudo parecesse ruína, ainda que os céus parecessem silêncio, ainda que aos seus olhos só enxergasse perdas, Jó reconheceu que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Quando Deus permite o processo, não é porque Ele errou o caminho, mas porque Ele está formando algo maior dentro de nós. A dor pode confundir a mente, mas não cancela o propósito de Deus. O sofrimento pode apertar o coração, mas não diminui a soberania do Senhor. Precisamos ter essa convicção. E aí nós vamos entender que a verdadeira mensagem pregada pela nossa vida nasce quando deixamos de exigir as respostas de Deus e começamos a descansar no caráter dele. Porque Deus, Ele é fiel em todo tempo. Então há momentos em que Deus não explica o processo, mas Ele revela quem é Ele no meio do processo. E a gente precisa compreender que isso tudo pode fazer com que a gente fique meio que desconfiado. Mas pode ter certeza que Deus não vai te explicar o processo, mas Ele vai se revelar a você quem é Ele
no meio de todo o processo. Por isso, perder as coisas terrenas não significa perder o propósito. Chorar no caminho não significa fracassar na promessa. Atravessar perdas não quer dizer que Deus desistiu de nós. Quando os porquês se calam diante da soberania do Senhor, a fé deixa de ser teoria e se torna testemunho diante dele, diante das pessoas, diante de todos aqueles que estão no teu ambiente. Porque foi isso que aconteceu, porque depois, contando a história do que havia acontecido na minha vida, na questão do aluguel, na questão do casamento da minha filha, as pessoas diziam, como? E a gente dizia, Deus é fiel. Deus continua no controle de todas as coisas. Se eu estou em Curitiba, 9 meses de oração. Eu estava sendo proposto para ir para a Alemanha, para trabalhar com uma outra igreja que pertencia à nossa denominação. Emanuel, já que você fala inglês e tal, é bom que você vá para lá, porque você pode fazer o culto em inglês e até babá. Tudo bem, então vamos orar. 9 meses depois, Deus diz, vá para o Paraná. Curitiba é a cidade. E a minha esposa dizia, eu não vou. Porque Curitiba é frio. Vou fazer o quê? A única coisa que eu fazia é, vamos orar. E ficamos orando. E pasmem, 9 meses depois, meu líder, num culto de domingo, vira para mim e disse assim, Manuel, vamos terminar nossa campanha de oração, você está pronto para ir para Curitiba? Disse, Deus ainda não falou, mas quando eu falar, eu vou lhe dar a resposta. Isso foi domingo. Na madrugada de segunda, eu acordei às 3 da manhã. Acordei minha esposa e disse, Deus já falou, nós vamos para Curitiba. Ela olhou para mim e disse, está de brincadeira. Eu disse, não, vamos para Curitiba. Saí dali, fui para o telefone, peguei o telefone e liguei para o meu líder. 3 horas da manhã. Aí ele vira para mim e disse, alô? Eu falei, bispo, estou indo para Curitiba. Esse Manel, são 3 horas da manhã. Vai dormir e amanhã a gente fala. Obrigado, bispo, Deus abençoe. E fui dormir. Aí, segunda-feira, é dia de folga dos pastores, né? Eu liguei para ele, esse Manel, amanhã, terça-feira, na igreja, a gente conversa. Faz o seguinte, terça-feira é dia de culto, vem comigo, eu vou pregar e antes da mensagem a gente conversa. Tudo bem, cheguei mais cedo da igreja, expliquei para ele o que tinha acontecido. E ele disse, então você já pode começar a se preparar para ir para Curitiba. De janeiro de 2005, aliás, de janeiro de 2005 a junho, eu vim a Curitiba 6 vezes. Buscar apartamento. E a minha esposa dizendo, é frio. E todas as vezes ela vem comigo. Aí veio, janeiro é verão, fevereiro é verão, março é verão. Aí, abril já começa a mudar. Maio, junho. Ui! Você não sabe o que é isso. Aí ela dizia, é lá mesmo? Eu dizia, Deus não se enganou? Não. Saímos do Rio de Janeiro, uma temperatura boa, viemos de carro. Quando nós chegamos no Paraná, aí a temperatura... Detalhe, chegamos aqui, chovia e fazia frio. Primeiro shopping que eu fui na vida, Shopping Estação. Entramos numa loja para comprar um edredom. Eu nunca soube o que era um edredom. Aí naquele dia eu passei a conhecer o edredom. Aí chegamos no apartamento. Tenta imaginar um apartamento de 200 metros quadrados. Tenta imaginar isso, vazio. Só carpê. E eu olhava pela janela, chuva.
ninguém na rua. E a minha esposa, e a nossa mudança? Eu digo, deve estar chegando. E ficamos no apartamento, dormimos no edredom agarrado, para esquentar um ao outro. Levantamos no dia seguinte, fui tomar banho. Já sei por que você está rindo. E vocês vão justificar a risada de vocês porque não tinha gás. O gás estava desligado. Ui! Detalhe, fui tomar banho. Aí, você sabe o que é frio. E toma banho, e aí eu desci depois, e minha esposa ficou esperando, tem que botar água para esquentar, mas não tem gás. O que eu vou fazer? Aí vai, conversa com o porteiro. Não, o porteiro, não, tem um jeito aqui e tal, não sei o quê. Foi lá, resolveu, ligaram o gás, aquele negócio todo. Eu digo, tudo bem. Não me pergunte como que ele ligou o gás. Eu sei que ele ligou. Foi lá, funcionou. Aí lá tomou banho e fomos tomar café. E aí, no café, a gente começou a pensar o que a gente ia fazer. E assim foi. E assim nós estamos aqui há 20 anos. Aí eu posso dizer para vocês assim, em 20 anos Deus tem feito coisas que nos meus 50 primeiros nunca aconteceu. Se eu estou no Rio de Janeiro, vou voltar lá atrás. Eu não estaria onde eu estou hoje. Não faria o que eu faço hoje. Por quê? Porque não tinha tido as oportunidades que eu tive. E aí eu vejo o que é Deus trabalhando. E Deus trabalha nisso de uma forma poderosa. E é aqui que a gente começa a ver a revelação de Deus a tudo quanto Ele tem para você, nesse momento em que Ele te traz de um lugar para o outro e você não entende. E lá estava Deus. Aqui eu voltei a estudar, me formei, me pós-graduei 3 vezes, concluí meu mestrado e estou caminhando para o final do meu doutorado. Tudo por quê? Porque Deus está no controle. Tenho consultório, trabalho no consultório todos os dias, dou aula na faculdade, sou palestrante, escritor. Por quê? Porque Deus preparou o caminho. Eu estou falando de algo, gente, de que Deus é que está no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender essa soberania de Deus. Porque antes da crise, Jó só conhecia Deus de ouvir, pela informação que se passava, pela tradição e pelo testemunho de outras pessoas. Ele ouvia falar, mas ainda não havia sido conduzido ao lugar onde a fé, essa fé, deixa de ser apenas um discurso e se torna uma realização, uma revelação pessoal. Muita gente diz assim, eu não sei o que você foi fazer em Curitiba, porque você sendo carioca, você vivendo num clima quente, você vai para uma cidade fria. E eu sempre disse, o propósito de Deus está acima daquilo que eu posso entender. Mas é Ele quem nos faz caminhar. É Ele que nos dá esse caminho. E aí a gente vai entendendo que a dor que parecia ser o fim da sua história, tornou-se o corredor por onde Jó entrou em uma dimensão mais profunda de intimidade com Deus. Eu quero dizer para você que ainda que você esteja passando por dificuldade, por dor, por luta, acredite, Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu você de vista. Deus não é uma pessoa senil, não é uma pessoa gaga, é uma pessoa consciente daquilo que Ele quer fazer na sua vida, para que através do seu testemunho, Deus possa agir na vida de muitos outros. Nós precisamos compreender como todas essas coisas acontecem. E precisamos compreender que tudo isso só vai fazer diferença quando nós reconhecermos de fato aquilo que Deus quer fazer. E é aqui que Deus começa a trabalhar para mostrar toda a sua soberania, para que todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de fato aconteça. E a gente precisa aprender a viver isso, e aprender a viver de uma maneira totalmente clara, limpa, transparente, honesta. Por quê? Porque Deus faz as coisas acontecer. E aí a gente vai entender como que tudo isso acontece. É interessante que os amigos de Jó estavam lá. E é um momento que Jó também se questiona.
E Jó vai questionar a Deus. E é interessante que depois você pode ler com calma, a partir do capítulo 38 até chegar no capítulo 42, Jó começa a ouvir coisas de Deus que ele fica vermelho de vergonha. Porque Deus faz uma pergunta para ele e ele não tem resposta. Jó, onde é que tu estavas quando eu estava criando tudo isso? Se é que me entendes, onde é que você estava, Jó? E por aí a gente vai vendo quantas coisas foram acontecendo. E Deus vai questionando ele nos mínimos detalhes. Sabe por quê? Porque Deus é Deus do detalhe. Ele não deixa você à míngua. Ele não deixa você passar pela situação apenas por passar. Ele quer te ensinar a viver num novo contexto, para que a tua fé, acima de tudo, faça valer aquilo que é Deus na tua vida. Não é por você, mas é o poder dele que está sobre você, está em você, para que a glória dele seja vista e as pessoas acreditem que Deus continua trabalhando até os dias de hoje e continuará através da nossa geração. E a gente precisa crer que é possível fazer isso, mas a gente precisa entender que todas essas coisas acontecem por causa de um propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida, acredite. Creia, confie, porque Deus vai fazer muito mais. É interessante que depois nós vamos ver a virada da chave. A virada que faz com que Deus se mostre Deus. É interessante que todas as vezes que eu li esse texto, sempre tinha uma história na minha vida. Quando, há 10 anos atrás, eu fui diagnosticado com uma diabetes tipo 2, eu também quase morri. Fui dar uma palestra no Rio de Janeiro, numa igreja, passei mal, cheguei em Curitiba, fui no cardiologista achando que era o coração, e disse, não, cara, você está com a diabetes. Depois de todos os exames, 10 anos tratando, hoje ela está equilibrada. E aí a gente vai entendendo como que essas coisas acontecem. 2 anos atrás eu quase morri com uma anemia, que até hoje nenhum médico conseguiu entender de onde vinha essa anemia. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. E a gente sempre confiando de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, às vezes, a gente vai olhando e vai deixando Deus fazer isso, para que a gente possa aprender a confiar em Deus. Eu não tenho dúvida daquilo que Deus pode fazer, do que Ele quer fazer. Mas Ele quer fazer através de cada um de nós, através de você. Eu quero que você volte lá no texto de Jó, no capítulo 42, para a gente entender aonde houve a virada da chave, aonde Jó estava sendo trabalhado. A partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhas e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó testemunhava sempre do poder da graça do Senhor, daquilo que ele fazia, da integridade que ele carregava, porque ele já tinha essa intimidade com Deus dentro do propósito. E pode ter certeza que tudo isso, Deus está no controle. Então, diz o versículo 9, foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Olha que coisa interessante. A virada de Jó não aconteceu no momento em que ele apresentou os seus argumentos, nem quando tentou explicar a sua dor, nem quando buscou justificar a sua inocência diante dos homens. O céu se moveu quando Jó saiu do lugar da defesa e entrou no altar da intercessão. Deus mudou a sorte de Jó quando ele liberou perdão e orou por aqueles que o feriram, o acusaram e julgaram falsamente. Isso revela uma verdade profunda. Há prisões que não se quebram com explicações, mas com perdão. Há cativeiros que não caem enquanto carregamos a mágoa, mas começa a ruir quando decidimos abençoar quem nos feriu. E a restauração começou quando o coração de Jó se convenceu
de que ele não poderia carregar aquela amargura. E ele venceu a amargura, liberando o perdão. A restauração de Deus não encontra espaço em um coração dominado de mágoa. Antes de mudar o cenário ao nosso redor, Deus muitas vezes trata o altar dentro de nós, aquilo que precisamos fazer. Os amigos de Jó representam aqueles que nos julgam no momento da dor, que interpretaram nossas lágrimas de forma errada e que foram e ferem quando deveriam nos consolar. Mas guardar o ressentimento contra quem nos feriu pode prender a nossa alma ao cativeiro que Deus deseja quebrar. O milagre começa a ser destravado quando deixamos de alimentar a ofensa e decidimos liberar todo o processo de perdão. O cativeiro espiritual cai quando, em vez de amaldiçoar quem nos feriu, levantamos as mãos limpas diante de Deus e escolhemos abençoar. E aqui eu tenho um testemunho curtinho, mas impactante. Meu cunhado. A gente se conhece há muitos anos. Estou casado com a minha esposa há 53 anos, vou para 54 anos. O tanto que a gente se conhece. E foi uma das pessoas que eu mais ajudei. E foi a pessoa que mais falou mal de mim. Foi a pessoa que mais fez campanha contra mim. Foi um cara que um dia puxou uma faca para mim. Eu não era crente naquela época, mas eu disse para ele, se eu tomar essa faca de você, você vai engoli-la pelo cabo. É o louco. Sabe por quê? O ódio, ele transforma você. Ele te dá uma força tão grande, mas ele abre a porta do inferno de tal ordem, que você, se pensar um pouco antes, você preferiria não estar com tanta raiva. E eu saí daquele lugar, naquele dia, Rua Grande, número 32, ali na Penha Circular, no Rio de Janeiro. E saí daquele lugar chorando com muita raiva. E eu disse, eu vou matar esse cara. E durante um bom ano, eu fiquei pensando, como é que eu vou matar esse cara? Aí você veja como é que são as coisas. O processo todo, eu vi toda a minha vida. E Deus trabalhando no meu coração. 30 anos depois, esse meu cunhado liga para o meu filho, que hoje mora em Dallas, nos Estados Unidos, e diz assim, eu preciso falar com seu pai, será que ele vai me ouvir? Eu disse, tio, eu não sei o que você quer falar com ele, mas meu pai nunca deixa de atender ninguém. Pelo que eu saiba, meu pai sempre atende as pessoas. Então eu vou ligar para ele. E ele me ligou. Emanuel, aqui é o Aranha, esse é o apelido dele. E eu queria falar com você, mas eu preciso que você me ouça e não fale nada. Só me ouça. Ok. E ele falou durante 35 minutos. Que se envergonhava, que se arrependeu de ter feito o que fez, de ter me jogado aos leões, conforme ele mesmo falou, de ter me esfaqueado pelas costas, de ter falado mal de mim, inclusive dentro da família. A família passou a ter raiva de mim por causa dele, e depois essa mesma família passou a me amar também por causa dele, porque ele teve essa dignidade de falar para eles que ele havia errado no julgamento que ele fez, e com isso tudo, ele tinha ligado para mim para pedir perdão, e que eu o havia perdoado. Olha só que coisa interessante. Pandemia. Ele vai para o hospital, estado grave, só tinha um rim, só tem um rim, ainda está vivo, tá? As enfermeiras que cuidaram dele diziam para ele assim, olha, se você tem uma fé, se apegue a ela, porque teu caso é um milagre. Eu orava, minha esposa orava, a família orava. Eu liguei para ele várias vezes, mas eu estou orando por você. Hoje, 2026, quando alguém fala de mim, esse eu conheço. Essa pessoa eu conheço. É uma pessoa assim, uma pessoa assada, assim, assim, assim. Isso é processo de Deus. Então, quando se libera o perdão, as coisas acontecem. E acontece por quê? Porque ainda que toda acusação possa doer, Deus continua no controle de todas as coisas.
para fazer você vencer e a partir daí você viver um novo tempo. É interessante que esse meu cunhado, ele tem um irmão, porque a minha sogra ficou viúva, casou de novo, e aí teve mais 2 filhos. E um deles, o Júnior, foi uma pessoa também que brigou comigo por nada, não sabia de nada, brigou comigo, nem eu sabia que ele tinha brigado comigo. E aí ele disse aquela célebre frase: no lugar que eu entro, se o Emmanuel estiver, eu saio. E aí eu soube disso, liguei para ele. Falei, ainda que você possa pensar 1000 coisas a meu respeito, quer dizer uma coisa, que ainda que você não tenha me pedido, mas eu quero lhe oferecer o perdão. A minha vida não pode ficar presa por causa de mágoa e ressentimento. Se você os tem, ele é todo seu, mas não me pertence. Deus te abençoe. No aniversário de 90 anos da minha sogra, família toda reunida, ele veio me abraçar para me pedir perdão. Por quê? Porque ele queria que a vida dele fosse melhor. Então eu posso dizer para você que o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Jó não esperou ser curado das feridas físicas para perdoar. Ele orou por eles, ainda no cenário de ruína. E é aqui que a gente vai entendendo que guardar ressentimento contra quem te julgou na hora da dor mantém você preso ao passado. E você precisa viver o presente. Quando você ora por quem te feriu, você muda o passado deles? Não, mas você muda o futuro. Você libera toda a sorte de bênçãos porque Deus é com você e você se torna a boca de Deus para abençoar aquela pessoa. Saiba que Deus só vai restituir o que é seu quando você abrir mão daquilo que você retém através da mágoa. Você precisa ter a bênção da restauração. Sabemos que estamos vivendo esse tempo de restauração, mas a restauração não é lá, começa aqui. Se a gente quer ver o milagre lá, esse milagre começa em nós. E saiba que o seu fim será melhor do que o começo. Deus não te trouxe até aqui para te envergonhar. O que você perdeu no processo não se compara ao que Deus vai te entregar na restauração. Volte ao texto lá no capítulo 42, versículo 10, e diz o texto que mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram e o comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Quantas vezes você já carregou dentro de si uma mágoa que parecia impossível de soltar? Talvez você tenha ferido alguém, talvez você tenha se sentido abandonado, ou talvez alguém que te julgou e você se entristeceu com isso. E você ficou com essa dor no coração. Mas hoje, Deus está chamando você para viver como Jó, liberar perdão e experimentar a verdadeira restauração, para que a sua vida seja uma vida íntegra e reta, temente e que se livra de todo mal. Por quê? Porque Deus é com você. Porque Deus te chama pelo nome. E se você deseja dar esse passo de fé para viver essa liberdade, liberando o perdão de uma vez por todas, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar. É você e Deus e mais ninguém. Vai dizer, Deus, eu quero que o meu coração seja um coração totalmente limpo. Eu quero estar com o Senhor
para ouvir a tua voz, para que o Senhor fale ao meu coração, que eu possa perdoar, que eu possa liberar esse perdão, que eu possa viver um novo tempo, que eu possa viver em novidade de vida, porque novidade de vida não é viver apenas a conversão, novidade de vida é viver todos os dias como o Senhor deseja que nós vivamos, em alegria, em comunhão, fazendo com que as coisas possam acontecer. Mas isso é você e Deus. Eu estou aqui só como agente do Senhor, para orar pela sua vida, para interceder por você. Eu convido vocês a ficarem de pé nesse momento. Eu convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E se você se sentir tocado nesse momento, mesmo que a gente tenha começado a oração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque muito mais Deus tem para você. É interessante que o senso comum diz: mais tem Deus para dar do que o diabo para carregar, mas para isso você precisa abrir o teu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, para viver em novidade de vida. Por isso, Senhor, leva-me a um lugar onde eu possa ouvir a tua voz, onde eu possa te obedecer, onde eu possa viver em novidade de vida, sim, Senhor, como um testemunho de que a tua glória sobre a minha vida faz a diferença onde eu estou, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, na minha sociedade, aonde eu estiver, Senhor, que o teu Espírito seja comigo, para que eu possa de fato, Senhor, te ver de perto. Estenda sua mão para cá. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por esta manhã, Senhor. Eis aqui um povo, Senhor, que pede restauração e que está, ó Deus, abrindo o coração para dizer: eu perdoo, não importa o que tenha acontecido, eu não quero mais segurar essa mágoa, ressentimento em meu coração, porque a minha vida, Senhor, a minha vida é tua, e eu quero vivê-la na plenitude do teu Espírito. Eu quero viver, Pai, na vida de santidade com o Senhor. Oh Deus, eu estou buscando caminhar cada vez mais com o Senhor, por isso eu peço que o Senhor abençoe, guarda, protege, livra de todo mal. Oh Deus, coloca palavras de vida nesses lábios, mas acima de tudo que flua do coração, Senhor, e que haja uma entrega nesta manhã, Senhor. Que todas essas coisas que são ruins, que estão trazendo esses ressentimentos, oh Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. E faz com que, oh Deus, haja uma nova prosperidade, Senhor. Que haja um multiplicar, Senhor. Não pela troca, mas pela tua fidelidade. E faz com que este povo, Senhor, seja um povo cada vez mais alegre. Que esses meus irmãos e minhas irmãs que vêm aqui à frente, Senhor, saiam daqui, ó Deus, exalando o cheiro de vida, que é exatamente a tua presença, Senhor. Porque nós estamos bem certos, Senhor, que o nosso Redentor vive, e vive para todo sempre. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós jogamos as tuas bênçãos na convicção e na certeza de que o Senhor começou a fazer a boa obra e há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa novidade de vida para o louvor do teu santo nome. Pois assim nós oramos junto com a tua igreja, ó Deus, profetizando, Senhor, vida em abundância a toda a tua igreja, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus.